quando começamos o capítulo 33 das bênçãos, eu disse que seriam 3 sermões, nós já passamos de 5. Eu tenho decidido, mesmo na divisão lógica, eu tenho tentado quebrar essa divisão lógica, a fim de que nós não nos estendamos muito e possamos aproveitar as informações no tempo mais adequado. A razão é apenas essa, não é? Apenas dando uma justificativa do plano que traçamos e não estamos seguindo, tá certo? E a razão pela qual nós não estamos seguindo. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Deuteronômio 33, por favor. Deuteronômio capítulo 33, nós vamos ler os versos 18 até os versos 21. Deuteronômio 33, versos 18 a 21. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, mais uma vez. Nós te exaltamos, Senhor, porque temos o privilégio de ouvir a Tua voz nessa manhã do Teu santo dia. E nós clamamos ao Senhor humildemente, clamando ao Senhor por misericórdia. Desvenda, Senhor Santo, os nossos olhos para contemplarmos a glória do Evangelho de Cristo no texto do Antigo Testamento, que é a Tua palavra perfeita, santa e poderosa para mudar a nossa vida, para edificar a igreja e salvar pecadores. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. É importante nós frisarmos ainda, quando lemos esse texto, irmãos, na sequência, né, esse ainda tem a ver com a sequência dessa sessão da bênção patriarcal de Moisés antes da sua morte. E ele olha para as tribos e as abençoa segundo algum critério. O critério que nós entendemos nesse contexto era porque, particularmente Zebulon e Issacar, eles eram vizinhos, eles foram colocados próximos uns dos outros, e ali eles são tratados conjuntamente. Enquanto a Gade, ele recebe uma expressão poderosa como aquele que tem poder para destruir os inimigos e socorrer os seus, aquele que não apenas cuida dos seus, mas também socorre aos seus irmãos. Não apenas aquele que pensa na sua própria moradia, mas que também luta pela moradia dos seus. Essa é a razão pela qual, na divisão da terra, ele destaca esses 3 para então frisar a necessidade de sabermos usar aquilo que recebemos de Deus para o serviço do próprio Deus. Para o serviço do próprio Deus. A providência e na providência divina nós aprendemos que Deus nos coloca em situações na vida que nós precisamos saber viver. Normalmente, as circunstâncias da vida levam os crentes à murmuração. Normalmente funciona assim. Quando nós habitávamos num determinado lugar e hoje já não estamos mais naquele lugar. Quando antes tínhamos determinado bem e hoje perdemos aquele bem. Na providência divina, no governo divino, nós temos a profunda dificuldade
entender que Deus tem um propósito naquilo e apesar de falarmos isso, mas nós não agimos de conformidade com aquilo que cremos e, consequentemente, por não termos essa consciência, nós não usamos o tempo e a provisão e o momento que Deus nos deu para a glória dele e para a edificação dos outros e da própria igreja. Primeiro, porque a nossa luta interna, nós não aceitamos aquilo. Nós queríamos estar em outro lugar, nós queríamos possuir outra coisa, nós queríamos adquirir outra coisa. E enquanto nós estamos lutando naquilo que eu gostaria de ter e não tenho, eu não tenho a condição de fazer aquilo que eu fui chamado, que é convidar os homens para o monte e oferecer sacrifícios de louvor a Deus. Eu não tenho condição de fazê-lo, porque tenho gastado meus dias me queixando da providência, me queixando do governo, me queixando do que eu tenho, me queixando do que falta. Pontuo que esse foi a primeira maneira de Satanás introduzir o pecado no mundo. Lembre-se, Adão e Eva podiam comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente diz o seguinte à mulher: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Ela transforma a única coisa que eu não posso em tudo. Desde o princípio, Satanás trata dessa forma, porque o descontentamento, a insatisfação com o que eu tenho, não me faz adorar, não me faz obedecer e não me faz servir. Pelo contrário, me leva à desobediência e à morte, porque eu passo a colocar no meu coração que aquilo que eu não tenho é o que eu preciso. É o que eu preciso. Como se o pai não soubesse distribuir para os seus filhos o que cada um precisa. Veja, não nos falta o Espírito que habita em nós, mas nos foi distribuído de forma diferente o que temos, o que possuímos e como vivemos. Mas o que temos em comum é o mesmo Espírito. Precisamos aprender a viver dessa forma. E aqui em Deuteronômio, irmãos, nós temos exatamente essa primeira preocupação. A bênção que Moisés dá a essas duas primeiras tribos, ela está encharcada desse conceito. Veja, volte comigo para o texto, por favor, e acompanhe o raciocínio da bênção. De Zebulon disse, verso 18: alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Alegra-te. E aqui é interessante o conceito de alegria, não é? É importante pensar que Moisés está falando: alegra-te nas tuas saídas marítimas, porque Zebulon vai ser dito lá no texto de Gênesis, no capítulo 49, quando Jacó abençoa esse filho, ele diz que ele vai estar perto de portos marítimos, e é um lugar onde eles fazem negócio, são homens de negócio, homens que viajam, que fazem acordo, que trazem produtos e levam produtos, é a tribo dele. E ele diz: alegra-te com isso, alegra-te nas tuas saídas marítimas, alegra-te naquilo que o Senhor tem te concedido, porque certamente é o melhor, e nós vamos aprender por que é o melhor. Por outro lado, você vai encontrar no mesmo verso: e tu, e aqui obviamente está implícito o alegra-te, não é? Isso dentro de uma estrutura de poesia, isso é muito comum,
né? Lembre-se, por exemplo, do Salmo de número 1, que diz assim: bem-aventurado o homem que, aí ele passa a dividir, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas só tem uma introdução: bem-aventurado o homem que. Então, bem-aventurado o homem que não anda, bem-aventurado o homem que não para, bem-aventurado o homem que não se assenta. Aquilo ali está implícito em cada sessão. A mesma coisa aqui: alegra-te e tu, Isacar, alegra-te também nas tuas tendas. Veja, vocês são distintos. Deus te colocou para as saídas marítimas, Zebulon, enquanto Isacar, Deus te fez habitar nas tendas. Deus deu para um negócio e Deus deu para outro a agricultura, o plantio, a terra, o cuidado para a sua própria subsistência, ou para negócio, como queira. O Senhor fez com cada um segundo o melhor lhe apraz. Segundo o melhor lhe apraz. Era esse o princípio. O que está colocado aqui diante de nós, irmãos, é que a providência de Deus, ela é bem variada. E ela aponta os limites da habitação do homem e o que ele vai fazer. Isso nos faz, e tem implicações práticas importantes. Veja, é como alguém que quer abrir um negócio, né? Eu nunca trabalhei no Senac, eu não posso ser consultor de abertura de startup ou de empresa, mas eu imagino, pouco que eu vivi na vida, assim, olhando para as coisas que a gente aprende, eu imagino que sempre quando alguém vem falar para mim: pastor, eu queria ser um empreendedor, eu disse: o que é que você sabe fazer? O que é que você é familiarizado? O que é que você gosta de fazer? Não é porque eu vi fulano que abriu uma empresa tal e deu certo. Eu falei: mas não é a mesma coisa com você. Você precisa saber o que foi que Deus te deu e trabalhar a partir daquilo que Deus te deu, não daquilo que você não tem. Olha, se você quer abrir uma empresa que você não conhece, então você precisa primeiro conhecer aquilo que você vai fazer, para depois você pensar em abrir. Se você não tem a maneira de fazer, você não vai fazer. A tendência é dar errado, porque você não sabe mexer com aquilo. Você não conhece. Eu lembro que quando eu estava em Teresina, e nos últimos anos nós estávamos indo para os Estados Unidos de lá, então eu tinha uma reserva financeira e ali eu pensei: eu vou comprar uma casa para mim, alguma coisa para alugar, para que seja uma renda quando eu estiver fora. E aí eu tinha um empresário na igreja, né, de uma grande construtora, por sinal, e eu então fui me consultar com ele. Eu falei: eu estou pensando em fazer isso, o que é que o senhor acha? Ele falou: não faça isso, pastor. Aí eu disse: por quê, irmão? Porque quem ganha dinheiro com imóvel é a imobiliária. O senhor não é imobiliária. Você vai perder dinheiro. Isso não é negócio. A comprar uma casa para alugar, para fazer dinheiro, porque só o construir, só o renovar a casa, o que você ganhou não vale. Ele disse mais: você só vende quando está apertado, e só vende perdendo dinheiro. Guarde esse dinheiro faça um investimento com liquidez, porque se o senhor precisar, o senhor não perde dinheiro. Eu fui falar com a pessoa certa, aprendi essa lição. Não vou fazer isso. Eu digo aos irmãos, foi o que aconteceu comigo. O Senhor diz a Zebulon: alegra-te com aquilo que Ele te deu e trabalha com as coisas que Ele colocou nas tuas mãos. Com as saídas marítimas te alegra, com as tendas alegra-te. Se você pensa em ir mais longe do que você, voar mais alto do que você pode agora, então fortaleça as suas asas primeiro. Aprenda, conheça, estude
Entenda do processo, para depois você encarar alguma coisa nesse sentido. O Senhor olha para eles e diz: alegra-te nisso. Sabe por quê? Porque isso vai ser para o bem de todos. Na providência, Deus coloca uns nas tendas para trabalhar com a agricultura, e na providência Deus coloca um nos portos marítimos para fazer negócio. Na providência Deus coloca um nos livros, na providência Deus coloca um no campo, na providência Deus coloca um no hospital, como um médico, como alguém na área de saúde. Na providência o Senhor governa o seu povo. Agora, se eu não entender aqui a expressão alegra-te nisso, eu não vou entender o que eu tenho de fazer. Preste atenção, como na sequência do texto nós aprendemos alguma coisa, irmãos. Ele diz assim, ainda mais: a providência de Deus, ela é apontada para os limites da habitação do homem. Alguns na cidade, outros no interior, outros nos grandes centros, outros nos portos, outros nas cidades grandes, outros nas cidades pequenas. O Senhor distribui o seu povo em todo canto. Não é para que eu no interior diga: como eu queria morar na capital. Bem, se é uma vontade de viver lá por uma razão, ok. Mas se o meu coração está inquieto com a providência divina, eu não me alegro com o que eu tenho e não sirvo com o que eu tenho para a glória dele. O alegra-te aqui representa: eu estou bem com aquilo que Deus me deu, eu estou satisfeito com o que Ele me concedeu, eu estou satisfeito com o que Ele me concedeu. O Senhor faz isso até porque, irmãos, Ele dispõe os homens dessa maneira para o bem da família, para o bem da sociedade, para o bem da igreja, para que o serviço de cada um seja para o bem de todos. Se todo mundo morasse na região portuária, de onde vinha o produto que é escoado para a região portuária? Se não tivesse aqueles que morassem nas tendas, o mar seria saída para quê? O Senhor distribui todas as coisas na sua providência para esse fim. O Senhor faz essas coisas, irmãos, para um propósito claro: para o bem de Israel. É para o bem de Israel. Que os homens eram comerciantes, e é para o bem de Israel que os homens trabalhavam na agricultura. Não importa onde você trabalha e que negócio você faz, você precisa ter sabedoria, irmãos, para acomodar a si mesmo as circunstâncias que Deus lhe deu. Fazer o que tem de ser feito com sabedoria. Os que sonham em ser primeiro-ministro do Egito se esquecem de passar pelo fundo do poço, pelo palácio, pela prisão. Os caminhos que ele faz são caminhos diferentes, porque o que ele tem no coração é apenas: eu quero ser aquilo. Ele nunca está satisfeito com o que ele tem. Você pode desejar ser alguma coisa, contente com o que você já tem. Se você vive descontente com o que você tem, você nunca chegará onde você imagina chegar, senão de forma pecaminosa. Paulo diz isso a Timóteo:
todo aquele que deseja ser rico cai em armadilhas. Se eu traço o meu plano simplesmente, não segundo a vontade divina, eu faço qualquer coisa para chegar lá. O que eu tenho agora? Alegra-te, Zebulon, alegra-te, Isacar, alegra-te, irmão, com o que Deus tem te dado, alegra-te com o que você tem, alegra-te com a providência do Senhor. Seja feliz com o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Faz o que deve ser feito. Não murmure. Porque a gente tem a tendência a dizer assim, sempre eu olho para o outro e digo assim, como eu queria estar em tal lugar. Todo lugar tem as suas coisas inconvenientes. É por isso que sempre a gente a satisfação não pode ser onde eu estou, tem que estar em Deus. É por isso que eu só posso ser satisfeito com o que eu tenho agora, se a minha satisfação for Deus. Eu não tenho para onde correr. Isso faz com que eu olhe e só pense no bom que o outro tem. Aí, uma vez perguntaram a Sinclair Ferguson numa daquelas conferências que ele participa na Ligonier, ali em Orlando, ali na região da Flórida. E uma vez perguntaram para ele qual é a maior tentação do pastor hoje. Aí ele disse assim, a maior tentação do jovem pastor hoje é olhar para o pastor que está lá na frente e que hoje usufrui de algum benefício do seu trabalho e dizer assim, eu quero aquilo para mim, mas ele não quer o sacrifício, ele não quer passar pelos caminhos que ele passou, ele quer apenas a honra daquele lugar, ele não quer o caminho. E assim muitas vezes eu olho para o outro e vejo o sucesso do outro e eu não sei o caminho que ele percorreu. Eu não quero esse caminho, eu quero o sucesso dele. Eu não sei quantas vezes ele hoje tem um carro muito bom, mas quantas vezes ele teve de andar de ônibus no sol quente. E você não sabe disso, porque você só o vê hoje num carro bom. Ninguém. Eu só olho para o outro. É por isso que eu preciso me alegrar em estar na região portuária, eu preciso me alegrar por estar onde se planta. Eu preciso me alegrar, porque a minha alegria não é o que eu tenho, nem o que eu não tenho. A minha alegria é o Senhor. O ponto aqui é que é somente assim que eu vou poder servir a Deus de fato. Veja o verso 19, irmãos. Os dois chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Que coisa interessante. Veja o porquê, né? Veja o caráter conclusivo, né? Explicativo interessante. Por quê? Porque chuparão a abundância do mar. Eles vão usar o trabalho deles. Veja aqui, irmãos. O que está escondido na areia é o homem que vive na tenda. E o que vai pegar o tesouro dos mares é o que sai da região portuária. Eles vão trabalhar e vão tirar o bem para eles. E eles vão usar como? Para trazer os povos para o monte, para adorar. Eu só consigo usar o que eu tenho para a glória de Deus se eu estiver satisfeito com o que eu tenho. Não apenas o pregador convoca os homens para o monte,
o médico, o militar, o advogado, o engenheiro. Não importa o seu trabalho, seja qual for, não importa. Você precisa trazer as pessoas para o monte, porque eles verão a tua alegria no Senhor. Eles serão contagiados por isso. Ponto interessante é que convidar os outros para o seu serviço, para o culto, chamar o povo para a montanha. Aí você pode me responder a seguinte pergunta: que negócio é esse que você tem tão glorioso nessa terra, que você não usa para trazer as pessoas para a presença de Deus? Não importa, seja nos mares, seja na agricultura, o meu serviço vai atrair as pessoas para Deus. Como eu vivo, como eu trabalho, para que eu trabalho, qual o valor que eu dou ao dinheiro, quais as minhas prioridades. Aqui repousa a nossa necessidade. Homens de grande negócio, homens que têm muito envolvimento nessa terra, que têm muito conhecimento, eles deveriam usar todos os seus esforços com piedade para trazer glória ao Senhor. Homens que não têm tanta influência nesse mundo e que trabalham em trabalhos que não influenciam tanta gente, mas todo o trabalho é para o bem dos outros, é verdade. Só a natureza do trabalho invoca o princípio da própria adoração. Se eu não trabalho para mim mesmo, se eu trabalho para servir, veja, Deus me colocou aqui para o bem de todos, Deus te colocou ali para o bem de todos, então Deus te deu o que Ele te deu para a glória dEle, não é para você mesmo. E você vai trazer isso dessa forma. Interessante que um comentarista chega a dizer que essa profecia que diz respeito a Zebulon, talvez ela aponte para Cristo e os seus apóstolos. Você sabe que eles começam o ministério na terra de Zebulon, lá em Mateus 4, versos 14 e 15. É lá o ministério de Cristo começa, lá em Zebulon. Então, o que eles fazem? Eles chamam as pessoas para os montes. Isaías, no capítulo 2, verso 2, está descrito isso. Chamar as pessoas para a casa do Senhor, ou para o monte da casa do Senhor, é chamá-los para adorar. Foi lá de Zebulon que começou: vinde a mim. E aqui é descrito pela forma do trabalho. Pela forma do trabalho. Sabemos então que essa é a forma bíblica de nós possuirmos as coisas, né? E sabermos possuir as coisas para a glória de Deus. Aqueles que não têm a oportunidade de Zebulon, né? Aqueles que não têm a oportunidade, como Zebulon teve de trazer as pessoas para o monte, eles precisam ajudar internamente. Aqueles que não vão trazer as pessoas para dentro da igreja, precisam servir dentro da igreja. Aqueles que trazem os de fora e os que cuidam dos de dentro. A igreja do Senhor é feita pelo Deus que é sábio.
nós trazemos as pessoas para o monte e nós cuidamos daqueles que pertencem ao Senhor. Mas ainda, o último tópico dessa tribo, né, dessas duas tribos, perceba que ele diz assim, ali apresentarão ofertas legítimas. Ali apresentarão ofertas legítimas. Eles não apenas trazem as pessoas para poder oferecer sacrifícios, mas eles oferecerão sacrifícios. Eles não apenas levarão as pessoas para o templo, eles estarão no templo também. Quando nós exortamos os outros a irem à casa do Senhor, irmãos, nós deveríamos ser exemplo disso. E muitos pais costumam fazer isso. Leia a Bíblia, mas você não lê. Ore, mas você não ora. Outros dizem assim, eu não gosto de ir para a igreja, mas eu gosto que meu filho seja criado na igreja. Manda o filho para a igreja e vai ao shopping. Quando termina o shopping, pega o filho na igreja. Você não traz as pessoas para a igreja como se fosse um ônibus que para passageiro e desce. Você vem oferecer sacrifícios de louvor. Não apenas você traz como você oferece. Não chegue diante de Deus de mãos vazias. Talvez o sucesso desse chamado, irmãos, é que eles olham para a abundância daquilo que eles têm e devolvem ao Senhor. Veja o que diz o texto. Por causa da abundância que eles chupam dos mares e da areia, eles vão oferecer a Deus. Então esse é um princípio que eles chegam para cultuar, mas tudo aquilo que eles ganham, tudo aquilo que eles produzem, eles trazem ao Senhor. Como está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 2, Paulo vai exatamente falar que eles devem entregar segundo aquilo que eles receberam. Cada um, se o agricultor segundo o que recebeu, se o que trabalha na região portuária segundo o que recebeu, cada um conforme o que Deus tem dado, precisa trazer à casa do Senhor. Esse é o princípio. O Senhor nos ensina, irmãos, que onde Ele planta com abundância, Ele quer colher da mesma forma. A abundância dos mares e da terra, onde Ele concede abundância, Ele requer abundância. Não importa o quanto você tem trabalhado e o quanto você tem ganho, segundo o que Deus tem te dado, você sobe ao monte para servir ao Senhor com aquilo que Ele tem te dado. Esse é o princípio da Escritura Sagrada. E por último, irmãos, a última tribo, preste bem atenção nas palavras, no verso 20 e 21, ele diz assim: de Gade disse: bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como uma leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça. E se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Veja a bênção que ele dá a Gade, né? Bendito aquele que te alargou. É interessante a imagem, né? Bendito aquele que faz dilatar Gade, aquele que faz expandir Gade. Bendito seja o Senhor que faz isso. Deus dá a glória para eles e expande no presente e no futuro. Bem-aventurado ou bendito, exaltado seja aquele que dilata Gade, aquele que recebeu do Senhor.
Deus é quem recebe a glória de todo o nosso avanço. Deus é quem recebe a glória de todo o alargamento, de todo o crescimento, de toda a produção. É dele a glória. Era uma tribo vitoriosa. Por quê, irmãos? Porque o que está intrínseco aqui na linguagem, no texto? Lembra o que aconteceu com Gade? Eles não receberam a terra dividida por Josué, eles receberam a terra das mãos de Moisés, que foi daqui do Jordão. Eles são aqueles que vão tomar a frente e vão lutar contra os inimigos antes do Jordão. Eles vão encabeçar o movimento. E eles vão cuidar dos seus primeiro. Veja o que é que ele diz no versículo, irmãos. Olha aqui, no verso 21. Porção do chefe, ele marcha diante do povo, executou a justiça do Senhor e o seu juízo para com Israel. Ele marcha diante do povo. Então, veja, o povo aqui, particularmente, é a sua própria tribo. Foi o que ele fez, ele cuidou primeiro dos seus. A sua tribo primeiramente foi beneficiada. Ele disse, depois que ele termina a guerra e a vitória foi estabelecida, ele diz, eu quero ficar desse lado, concede-nos essa terra. Então 2,5 tribos ficaram daqui do Jordão, e ele, Gade, foi quem encabeçou o movimento. E Moisés lhe deu a terra. Aí você vai lembrar o que acontece lá em Josué, no capítulo 7. Eles vão marchar, depois de conquistar a terra antes do Jordão, eles vão entrar para destruir a outra terra e tomar posse da além do Jordão. O que é que Gade faz? Ele não fica lá. Ele e as outras, as 2,5 tribos, né, que Gade está envolvido, eles partem para tomar a terra da além do Jordão. Ele cuida da sua casa e faz justiça a Israel. A gente lembra muito bem daquilo que Paulo diz, por exemplo, nas cartas pastorais. Nós devemos socorrer a todos, primeiramente os da família da fé, mas não só da família da fé, devemos socorrer da nossa família da fé mais distante, não só a nossa igreja local, irmãos de outras igrejas. Gade aqui nos ensina, e essa aqui é a razão da bênção. O que vocês fizeram, agora vocês receberão a bênção. Cuidaram da sua tribo e socorreram todo Israel. Vocês então recebem a bem-aventurança. O homem que faz bem a si mesmo e ao seu povo é exaltado no meio do seu povo. Mas o homem que só faz bem a si mesmo e não aos outros, não é tratado com louvor nas Escrituras. Gade cuida primeiro dos seus e depois cuida dos outros. Seria como, irmãos, nós começássemos uma campanha para socorrer alguém que não tem o que comer, enquanto na igreja tem irmãos que não têm o que comer. Ao invés de trazer louvor a Deus, trará indignação. E quando alguém, na sua riqueza, resolve socorrer pessoas fora da sua casa, enquanto o seu próprio pai e a sua mãe passam necessidades, esse homem nunca é louvado, esse homem nunca é exaltado. Mas se ele cuida da sua casa, ora, os seus filhos não têm o que comer, mas ele está preocupado com as crianças de rua. Ora, a sua esposa não é tratada com dignidade, mas ele está falando da causa da mulher na sociedade. Esse homem não é louvado, ele é tido como hipócrita. Enquanto Gade, ele é louvado, porque ele cuida da sua casa
e socorre Israel, partindo para a batalha, e aqui ele recebe a bênção segundo as suas ações. Repito as palavras de Moisés, quando disse, de Gade disse, bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como uma leoa e despedaça o braço e o alto da cabeça, e se proveu da melhor parte. Veja, ele proveu para si a melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. Proveu para si e para toda a nação de Israel. Proveu para si e para toda a nação de Israel. As palavras do Senhor. Então aqui podemos dizer, irmãos, sem medo, quando foi dividida a sorte, quando a sorte foi lançada, e o Senhor deu uma terra para cada um deles. Cada um recebeu a sua sorte. E o que deveriam fazer com aquilo que receberam? Socorrer a sua casa, socorrer os de fora, alegrar-se com o que tem, usar o que tem para trazer as pessoas ao Senhor, e tudo o que ele adquire, ele traz como oferta ao Senhor, que recebeu com abundância do Senhor, precisa devolver com abundância para o Senhor. 2 tribos, 3 tribos, 2 irmãs, uma distinta da outra. Mas que bom nós poder saber, irmãos, que só tem uma razão que nos faz viver em paz com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. É quando nós somos satisfeitos em Deus, por meio de Cristo, aquele que habita em nós pelo Espírito. Só é a única chance, a única maneira que eu tenho. Porque com Ele eu vou aprender que Ele não tinha onde reclinar a cabeça e nunca deixou de fazer aquilo que Ele veio fazer: salvar a sua igreja. Aquele que não se preocupou consigo, apesar de fazer o que devia ser feito para a satisfação do seu Pai, ele buscava o bem dos outros, da igreja. É nele, em Cristo Jesus, que eu vou ter satisfação no meu trabalho, no que eu ganho e como eu uso o meu recurso. É nele, em Cristo Jesus, que eu vou aprender a cuidar dos interesses da igreja, do povo, cuidar da minha casa e cuidar daqueles que Deus colocou debaixo da minha responsabilidade. 2 tribos, a providência estabelecida. O Senhor nos ensina que Ele, sendo a sua satisfação, você está pronto para servi-lo com tudo aquilo que Ele te deu, trazendo glória ao nome dEle, homens ao monte, para servir ao Senhor e ao mesmo tempo cuidar de todos aqueles que Deus te deu. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Essa é a porção da palavra de Deus nessa manhã. E o desejo do meu coração, irmãos, é que pela palavra nós possamos viver segundo aquilo que temos recebido do Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e vamos orar ao Senhor mais uma vez. Oremos, irmãos. Nós te damos graças, Senhor, mais uma vez pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz e sermos desafiados a vivermos de modo santo que agrada ao Teu nome. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, quando
buscamos, ó Deus, satisfação nas coisas que temos, não no Senhor. E por isso andamos murmurando com aquilo que temos recebido das tuas mãos. Dá-nos um coração satisfeito para podermos servir ao Senhor com alegria. E os homens possam ser trazidos ao Senhor pelo modo como vivemos, pelo modo como falamos e pelas prioridades da nossa vida. Ajuda-nos como igreja, socorre-nos nas nossas necessidades. É que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.